Por fim, toma a nomenclatura das bases. Nós podemos dividir a nomenclatura das bases assim, olha só. Bases que são formadas por cátions que possuem carga fixa e bases que são formadas por cátions que não possuem carga fixa, ou seja, que possuem carga variável. Quem são os metais que possuem carga fixa? Isso é uma coisa interessante da gente listar aqui, tá bom? Carga fixa. Metais alcalinos, metais alcalino-terrosos, o alumínio e a prata possuem carga fixa. O zinco também a gente pode citar como possuindo carga fixa. A prata tem carga 1+, o zinco tem carga 2+, e o alumínio tem carga 3+. E a gente ainda encaixa aqui o amônio, que possui sempre apenas uma carga. E aí esses, além dos metais alcalinos e alcalino-terrosos, tem a regra de nomenclatura feita dessa forma aqui, que é a forma mais simples possível, tá bom? O nome da base fica simplesmente hidróxido de, e aí o nome do cátion. Então, no caso dessa daqui, que eu diria que é a base mais importante para a gente conhecer, ela se chamaria hidróxido de sódio. E por que é que o sódio se encaixa aqui em bases de metais com carga fixa? Porque o sódio é um metal alcalino. Por que o magnésio se encaixa aqui? Porque o magnésio é um metal alcalino terroso. Portanto, a base fica simplesmente hidróxido de e o nome do seu cátion. Por que o alumínio está aqui? Porque o alumínio possui carga fixa. A carga do alumínio é sempre 3+, ok? Por que o amônio está aqui? Porque o íon amônio tem sempre a mesma carga, que é a carga 1+, certo? E se, por exemplo, eu quisesse saber como é a fórmula do hidróxido de prata? Aí nós precisaríamos pensar no seguinte. A prata possui sempre a mesma carga. A prata é assim, ó, prata mais. Se ela só tem uma carga positiva, significa que a sua base deve ter quantas hidroxilas? Deve ter apenas uma hidroxila, ok? Se eu quisesse saber como é a fórmula do hidróxido de zinco, aí para isso nós precisaríamos saber o seguinte. Qual é a carga do zinco? O zinco sempre forma um cátion bivalente, o zinco 2+. Se ele tem duas cargas positivas, significa que a sua base vai possuir duas hidroxilas, assim como as bases dos metais alcalino-terrosos, correto? Agora, os metais que possuem carga variável, ou seja, que podem assumir mais de um valor de carga. Aí nós temos uma regrinha de nomenclatura e uma variação, ok? Então a nomenclatura deles fica assim. Hidróxido de, o nome do cátion e em seguida a carga do cátion que nós devemos colocar em algarismos romanos. Veja o exemplo. Começando aqui pelo hidróxido de ferro, olha só. O nome começa hidróxido de ferro. E aí a gente deve colocar depois disso, olha só, a carga dele. Aqui nós não temos duas hidroxilas, significa então que o ferro possui carga 2+, em algarismos romanos, ferro 2, beleza? Agora o de baixo aqui, ó, hidróxido de ferro 3. Aqui embaixo nós temos CuOH e CuOH2. Se este cobre tem apenas uma hidroxila, significa que ele é o cobre 1, não é isso? Então o nome da base ficaria hidróxido de cobre 1. Enquanto este cobre tem duas hidroxilas, portanto ele é o cobre 2. Logo o nome da base é hidróxido de cobre 2. Outra maneira de se aferir a nomenclatura seria assim, olha só. O nosso metal ele vai ter dois tipos de carga, por exemplo, o ferro pode ser 2 e pode ser 3. O cobre pode ser 1 e pode ser 2, beleza? No nosso maior valor de NOx, nós vamos atribuir o sufixo ico, NOx ou carga, né? Eu acho que vocês ainda não discutiram NOx esse ano em sala, enfim, pensa na carga. E para o menor valor de carga, o sufixo oso. Como assim? Aqui nós dizemos que o nome dessa base, dessa substância é hidróxido de ferro 2. Como 2 é o menor valor de carga para o ferro, nós vamos atribuir a ele o sufixo oso. Portanto, ele também poderia ser chamado de hidróxido ferroso, correto? Enquanto o outro é o ferro 3. O 3 é o maior valor de carga que nós temos para o ferro, certo? Entre 2 e 3, 3 é o maior. Assim, além de chamar essa base de hidróxido de ferro 3, nós também podemos chamá-lo de hidróxido férrico, pois nós vamos atribuir o sufixo ico ao valor 3 do ferro.
Já para o cobre, olha só, cobre 1 e 2. 1 é o menor, então oso, hidróxido cuproso. Enquanto 2 é o maior valor de carga para o cobre, portanto nós vamos atribuir o sufixo ico, assim, hidróxido cúprico. Bom, galera, então nós vamos agora fazer alguns exercícios, correto? Essa aula aqui no livro de vocês é a aula de número 18, no caderno 3 já, beleza? A gente começa aqui pelo primeiro exercício, que está na página de número 762, e ele diz o seguinte, são exercícios de sala, tá? Considere o esquema abaixo e determine a cor que a solução de repolho roxo apresentará na presença de. Então a gente tem que lembrar aqui o conceito do que é um indicador ácido-base. Indicadores ácido-base são soluções que em meio ácido apresentam-se com uma determinada cor e em meio básico apresentam outra cor. Diferentes indicadores vão se comportar de formas distintas. Aqui está dizendo, né, de acordo com a nossa imagem, que o suco do repolho roxo em meio ácido apresenta coloração avermelhada e enquanto em meio básico ele apresenta coloração amarelada. E a gente tem que saber quais cores nós teremos na presença de cada uma dessas soluções, ou seja, basicamente nós precisamos saber se essas soluções cotidianas são ácidas ou básicas. O suco de laranja nós sabemos que vem de uma fruta cítrica, assim como a soda limonada, também uma fruta cítrica, né? A laranja e o limão. Bom, se são ácidos, frutas cítricas, significa que o suco de repolho roxo, quando estiver em contato com essas soluções, terá coloração vermelha. Então tá aqui, os dois primeiros são vermelhos. O vinagre é uma solução cujo principal soluto é o ácido acético. Bom, o ácido acético, como o nome sugere, é um ácido, e em meio ácido, nossa coloração com este indicador será vermelha. A soda cáustica é o nome comercial para o hidróxido de sódio. O hidróxido de sódio é uma base muito forte, portanto, se ele é uma base, a coloração certamente será amarelada. E por último, leite de magnésia. Talvez você não tenha ouvido falar, mas leite de magnésia é um medicamento utilizado para combater a azia. A azia diz respeito ao excesso de acidez no estômago. Se o leite de magnésia combate a acidez, é porque ele possui caráter básico. Se ele possui caráter básico, naturalmente a coloração observada será a coloração amarela, tá bom? A substância que compõe o leite de magnésia é o hidróxido de magnésio, então ele atua como um medicamento no combate à acidez do estômago. Na nossa próxima questão, nós temos os frascos A, B e C, contendo soluções aquosas incolores de substâncias diferentes, foram adicionadas gotas de fenolftaleína. Aí a fenolftaleína já é um outro indicador, tá bom, pessoal? Nós já vamos falar sobre as cores. Observou-se que só o frasco A passou a apresentar coloração rósea. Identifique a alternativa que indica as substâncias que podem estar presentes em B e C. Então, pessoal, é importante nós sabermos que a fenolftaleína é um indicador ácido básico com a seguinte característica. Em meio básico, ela fica rosa, enquanto meio ácido, ela permanece incolor. A questão está dizendo que apenas o frasco A passou a apresentar coloração rósea. Se B e C permaneceram incolores, significa que são ácidos, ok? E ele quer saber, então, quais eram as substâncias que poderiam estar em B e C, então necessariamente devem ser ácidos. Letra A, veja só, nós temos hidróxido de sódio, é uma base, então isso já elimina a letra A. Na letra B nós temos H2SO4, ácido sulfúrico, e HCl, ácido clorídrico, ambos são ácidos. Essa pode ser a nossa resposta, mas vamos avaliar as próximas. Letra C, novamente o hidróxido de sódio, uma base, e o hidróxido de cálcio também é uma base. Nessa situação, a fenolftaleína se apresentaria rósea, então essa não pode ser a resposta. Na letra D, temos um ácido, porém temos uma base. E na letra E, entre as respostas, temos uma base, então, de fato, a gente tem que ficar com a alternativa de letra B, pois temos dois ácidos que, na presença de fenolftaleína, permanecem incolores, correto? A nossa última questão, ela tem um texto longo, você deve ler ele com calma. Nós vamos aqui ler o comando da questão e voltar para buscar o que é importante para respondê-la. Qual das substâncias abaixo poderia ter causado o problema citado na reportagem? Então, nós temos aqui a reportagem, beleza? Você vai dar uma lida e aqui embaixo nós temos. Esse índice que aponta o quanto uma substância é básica ou alcalina estaria em torno de 13 em uma escala que vai de 0 a 14, indicando grande alcalinidade do produto. Olha só, então o pH estava em 13, muito básico, certo? Alcalino é um sinônimo de básico. Então, qual substância pode ter causado isso aqui? Olha só, um meio extremamente básico. Ácido sulfúrico? Não, pois ele é um ácido. Hidróxido de sódio. Nós aprendemos que o hidróxido de sódio é uma base muito forte, então certamente
ela pode fazer uma solução de alto valor alcalino. Essa certamente é a nossa resposta. Analisando as outras alternativas, nós temos nitrato de potássio, que é um sal, dióxido de carbono, que é um óxido que apresenta caráter básico, e o cloreto de amônio, que também é um sal. Então, de fato, a única substância capaz de fazer uma solução muito básica é o hidróxido de sódio. Turma, então a gente termina aqui o estudo das bases. Em seguida, nós vamos começar a estudar os sais, beleza? Então, faça os exercícios que estão descritos nessa semana para então darmos continuidade ao estudo. Valeu? Então, bons estudos e até a próxima.